Hoje eu quero falar sobre preparação. As pessoas, amados, quase sempre elas estão se preparando para alguma coisa, não é verdade? Quase sempre nós estamos nos preparando para algo novo na nossa vida, no nosso dia a dia. Alguns se preparando para mudar, às vezes mudar de casa, às vezes mudar de bairro, de cidade, ou até mesmo de país. Outros estão se preparando para, quem sabe, adquirir a sua casa própria. Outros se preparando para uma viagem. Outros se preparando para se casar, né? Muitas são as preparações. O casal, recém-casado, quem sabe está se preparando para ter o filho, né? O primeiro filho. Ou seja, nós estamos nos preparando o tempo todo. O jovem geralmente está se preparando para o mercado de trabalho, ou se preparando para passar no vestibular, tem que estudar muito, né? Então, nós estamos sempre, o tempo todo nos preparando para algum evento, para algo novo nas nossas vidas. E nesse tempo, que é o tempo do Natal, as pessoas também estão se preparando. As pessoas se preparam para o culto, né? Nós nos preparamos para o culto, nos preparamos para a cantata, nos preparamos nossas ceias, nossas mesas. Muitos já deixaram as coisas preparadas em casa, né? Vão sair daqui correndo. Eu espero que você não fique aqui pensando naquele pernil que está lá no forno, né? Aquele frango recheado, que eu já passei na casa da minha irmã lá e vi ela recheando o frango. Eu espero que você não fique aqui nesse momento pensando nessas preparações. Mas o mundo nesse tempo está se preparando, né? As comidas, as mesas, né? E tem alguns lugares que são banquetes bem preparados, né? Mas eu quero dizer para vocês que a maior de todas as preparações que houve na história humana foi aquilo que nós já cantamos aqui hoje. Eu já vi até o versículo colocado ali, né? Qual foi a pessoa, em todos os tempos da história humana, que fez a maior de todas as preparações? Foi? Foi João Batista. Vocês cantaram aqui o tempo todo, né? Foi João Batista, né? João Batista. Por quê? Foi ele que preparou o caminho para a chegada do Salvador. Foi João Batista que preparou, e foi dado a ele essa missão pelo Pai. Ele seria aquele que ia preparar o coração das pessoas para que elas pudessem receber o Salvador quando ele chegasse. Olha que missão! Você acha que essa não foi a maior de todas as preparações? Com certeza foi esta, né? Louvado seja Deus por isso, amados. Está vendo? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Versículo 4 aí na parte dele, né? E João Batista, se você for prestar atenção no ministério dele, ele começou muito cedo o ministério dele, não é verdade? Eu vou perguntar para vocês, com quanto tempo João Batista tinha que ele deu, vamos dizer assim, fez o primeiro anúncio do trabalho, né, da missão que ele veio trazer? Qual foi a primeira vez que ele anunciou? Quanto tempo ele tinha? Quantos anos ele tinha? O João Batista começou o ministério dele muito cedo. Ele tinha quanto tempo? 6 meses de vida uterina. Vocês se lembram disso, não lembram? Vocês se lembram quando o anjo Gabriel foi lá e visitou Maria e disse que era para ela não temer, porque ela ia ter um filho, e o filho dela seria filho do Deus Altíssimo, né? E que ela ia conceber pelo do Espírito Santo. E logo depois dessa revelação, a Bíblia diz que ela foi visitar quem? A sua parenta Isabel, que estava grávida de quem? Do Joãozinho, João Batista, que tinha então 6 meses. E o que aconteceu? O texto fala que quando Maria chegou e Isabel saudou a Maria,
Maria, o que aconteceu? O Joãozinho estremeceu lá dentro, estremeceu no ventre da sua mãe. E aí todos ali, no caso, né, Maria, que estava ali, a própria Isabel, entenderam que aquilo foi um ato profético. Quando né, chegou, ouviu a saudação, e Maria, nesse momento, certamente já estava grávida, talvez semanas de gravidez, não sei, a Bíblia não fala, mas deveria estar muito no comecinho, e João Batista já percebeu, olha que menino, hein? Em 6 meses de idade já estava profetizando, já estava anunciando, dizendo, chutando, olha isso aí, chegou, não podia falar, mas podia chutar, podia gesticular, né? Profetizando, é esse daí, mãe. Então ele começou muito cedo, amados, o seu ministério, glória a Deus por isso, né? Nós podemos dizer que João Batista, ele cumpriu muito bem o seu ministério de preparador do caminho. Ele preparou muito bem as pessoas no seu tempo para a chegada do Salvador. E ele fez isso com tanta graça, né, que a Bíblia diz, Jesus falou que ele foi o maior de todos os profetas. Não era para menos, né? Foi ele que preparou o caminho do Salvador. Jesus disse que, nascido de mulher, não houve ninguém maior do que João Batista, ninguém haveria de ser, ou de nascer, maior do que João. Olha a honra que Jesus deu a este homem. Então eu quero aqui fazer com vocês algumas considerações que marcaram o ministério de João Batista. Primeiro é que ele foi preparado aonde? Ele foi diferenciado, né, irmão? Nós vimos aqui, a Larissa projetou ali o versículo, que diz ali que ele foi, diz lá, o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu aonde? Nos desertos, até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Capítulo 2, versículo 80. Até ao dia, ele viveu nos desertos. Ele não viveu nas cidades. João Batista viveu uma vida separada do povo, das pessoas, do barulho, dos rumores, tudo que podia chamar naquele tempo, né, de vida social. Ele abriu mão de tudo isso, e a Bíblia diz que ele foi morar no deserto. Ele viveu uma vida de simplicidade, ele viveu uma vida totalmente consagrada para Deus. A Bíblia diz que ele se alimentava de coisas básicas da natureza. O que ele comia mesmo? Quem se lembra? Ele comia gafanhoto e comia mel. Basicamente era isso. Certamente tinha outras coisas, mas isso era a base da comida dele: gafanhoto e mel. As roupas dele, como é que era? Quem se lembra? Pele de camelo, né? De pelos de camelo. Ou seja, ele se vestia de roupas de pele dos animais. Ele não comprava, ele não ia no mercado. Ele viveu uma vida totalmente separado do mundo, das coisas deste mundo, separado para Deus, irmãos, para buscar a Deus. Engraçado isso, né? Então, o que aconteceu? Nessa vida de separação, nessa vida de dedicação e consagração a Deus, João Batista se encheu tanto do Espírito Santo, que as pessoas saíam das cidades. A Bíblia diz que as pessoas saíam das cidades e iam todos para ouvir João Batista pregar. Você já parou para pensar nisso? O povo saindo, da multidão saindo da cidade e indo lá no deserto para ouvir um homem pregar uma mensagem. E engraçado que o João Batista, no seu ministério, ele não fez nenhum alarde, ele não fez assim nenhuma propaganda, nenhuma campanha para dizer que ele estava com uma missão importante. Se fosse nós hoje íamos fazer tudo isso, né? Ele não recorreu à televisão, horário móvel, ele não recorreu a nada disso, porque ele tinha, né? Ele não foi às redes sociais, porque também tinha naquele tempo, mas nada disso aconteceu com ele, né? Para que ele pudesse explicar a sua missão, dizer que ele tinha um trabalho muito importante para fazer, e realmente o trabalho dele era muito importante, mas a Bíblia diz que ele nem fez, não veio na cidade, eram as pessoas que iam lá no deserto. Por quê? Porque aquele homem se encheu tanto do Espírito Santo, que um falava para o outro, falava: vamos lá ver a mensagem que aquele homem está dizendo,
vamos lá ouvir o que aquele homem está dizendo a respeito do Salvador, a respeito do Messias. Você precisa ir lá. Imagina isso. Imagina que essa notícia corria de boca em boca. Você precisa ir lá, vamos lá. E as pessoas iam lá para ver aquele homem falar, né? Agora, a pergunta é isso, né? Puxa vida, mas João Batista ele não era um David Leonardo, né? Hoje na televisão tem uns camaradas ainda bem adaptados, né? Bem preparados, né? Teologicamente, né? Se prepararam muito assim, na hermenêutica, na exegese, uma coisa. Mas João Batista a gente vai entender que ele não tinha nada disso, né? Então por que eles iam lá? E o próprio Jesus, uma vez, falando com o seu público, Jesus perguntou para ele assim: o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram fazer lá? Vocês foram ver um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido com roupas finas? Jesus, claro, estava ironizando. Claro que vocês não foram lá ver isso, mas vocês foram lá para ver um homem que tinha uma missão especial, de falar a respeito do Salvador, que viria para trazer vida, para trazer salvação para as pessoas. Então, João, é engraçado que ele não usava meias palavras. João, amados, ele não suavizou os termos para falar com aquela multidão que ia lá. Ele batia neles. Ele era duro. As suas palavras eram muito duras. Ele não se preocupou nem um pouco o que as pessoas iam dizer sobre ele. Ele estava tão preparado, ele estava tão convicto do chamado, da missão, de que era tão importante o que ele estava fazendo, que ele fazia isso de todo o coração e não suavizou com eles. João Batista, eu costumo dizer assim, que ele não poupou os ouvidos dos seus ouvintes com uma palavra bonita, rebuscada. Não, ele foi muito duro. Olha o que ele dizia, Marcos. Olha a maneira que ele pregava. Ele dizia assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Olha como ele se dirigia às pessoas. Raça de víboras, quem está induzindo vocês a fugir do inferno, da ira, do juízo? Vocês não vão escapar. Você não diz a palavra: quem disse que vocês escaparão do juízo, do inferno? Vocês não vão escapar. Então veja que ele não suavizava as suas palavras. E quando eu olho para isso, às vezes eu fico pensando, quem sabe até mesmo nas minhas mensagens, e fico também lembrando algumas mensagens que são pregadas hoje nos nossos dias, onde as pessoas, ao contrário de João Batista, estão suavizando os termos, buscando palavras assim para não machucar, buscando palavras assim para não causar um constrangimento no coração das pessoas, né? E também, especialmente quando vão falar do inferno, especialmente quando se vai falar do pecado, não usam meios termos, suavizam demais as palavras, né? E tem hoje muita gente pregando coisas que muitas vezes não está na palavra. Uma salvação universalista. O que é uma salvação universalista? É aquele grupo de pessoas que acham que todo mundo vai ser salvo de qualquer maneira, porque Deus é bom, porque Deus é bondoso e misericordioso. Isso é uma pregação que serve para todo mundo e todo mundo se encaixa. Aliás, vocês depois procuram conhecer um pouquinho sobre isso, né? Essa pregação universalista. Eles pregam assim que até o diabo e os seus anjos caídos, eles poderão ser reconciliados. Entendeu? Então, assim, são coisas terríveis que nós estamos ouvindo hoje. Pessoas que não querem magoar, pessoas que estão suavizando as palavras, enquanto que João Batista não fazia isso. Ele dizia: raça de víboras, suas cobras, quem induziu vocês a querer fugir da ira de Deus que virá, o juízo de Deus que virá? Quem está induzindo vocês a fazer isso? Então, amados, e esse tipo de pregação que nós ouvimos hoje, que eu disse agora há pouco, são pregações que contrariam as Escrituras. Contrariam as Escrituras, por quê? Porque a Bíblia diz que haverá um fim, o juízo virá. Ninguém falou mais a respeito do inferno do que o próprio Jesus.
Pode ver, faz um estudo no Novo Testamento, você vai ver que quem falou mais do inferno foi Jesus, não foi nem os apóstolos, foi Jesus. Então essa é a mensagem. Essa mensagem ela não pode ser suavizada. As pessoas precisam saber que o pecado leva as pessoas para o inferno. As pessoas precisam saber que elas precisam se arrepender. Elas precisam saber que há um Salvador, que há uma graça, disponível. E ele disse mais, João Batista disse mais, ele disse assim, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele não disse assim, venham como estão e permaneçam como estão. Não, vem como está, mas arrependa-te, muda de vida, muda de coração. Então a mensagem do arrependimento, ela continua sendo uma mensagem atual e necessária, porque a palavra de Deus não muda mais, não é verdade? A palavra de Deus não muda. Então a mensagem do arrependimento, ela continua sendo o veículo que leva as pessoas, amados, a se prepararem para quê? Para a vida, para a volta ao Salvador, que leva as pessoas a se prepararem para entrar no céu. É o arrependimento, né? E Hebreus fala isso: sem arrependimento não há perdão, sem arrependimento não há remissão, não há como pagar a culpa do pecado, se não for através do arrependimento. Por que é através do arrependimento? Porque eu não posso pleitear com Deus, eu não posso dizer para Deus que eu tenho direito, que eu fui um cara legal, que eu fui bonzinho, que eu não matei ninguém, que eu não roubei ninguém, que eu tenho direito de entrar no céu. Quem sou eu? Que mensagem é essa? Então por isso que eu preciso me arrepender e falar todos os dias: Espírito Santo, coloca arrependimento no meu coração. Espírito Santo, me ajuda a ter um coração quebrantado e humilhado. Espírito Santo, me ajuda a ver os meus erros, aquilo que eu estou fazendo de errado, aquilo que está contrário à tua palavra. Espírito Santo, me mostra. E alguém já disse assim, que quanto mais pertinho de Deus a gente chega, através da nossa intimidade com Ele, maiores ficam os nossos pecados, mais evidentes ficam os nossos pecados. E às vezes a gente acha que é um pequenininho, né? Mas quando a gente está pertinho de Deus, a gente vê quão grande esse pecado é, quão grande é esta ofensa, né? Importante a gente pensar nisso. Então o céu está sendo povoado, mas não por pessoas que nunca pecaram. O céu está sendo povoado não por pessoas que se auto-justificam e acham que elas podem negociar a sua salvação com Deus. Não, porque estas pessoas não encontrarão o caminho, mas o céu está sendo povoado por pessoas pecadoras, sim, mas que se arrependeram e confessaram os seus pecados e mudaram de vida, nasceram de novo. São estas pessoas que vão povoar o céu. Amém, irmãos? Isso é muito importante a gente falar isso nos nossos dias, né? João Batista, ele disse também para aquelas pessoas que trabalhavam em cargos públicos. Quem eram as pessoas que trabalhavam em cargos públicos? Eram os publicanos, eram chamados publicanos por isso. Eles trabalhavam para o governo, né? E eles chegaram para ser batizados e perguntaram para João Batista: o que nós temos que fazer? Aí João Batista disse para eles assim: olha, vocês não cobrem além do estipulado. Ou seja, não oprimam as pessoas cobrando mais do que é devido. Veja, amados, a preparação que João Batista estava trazendo para as pessoas naquele dia, estavam preparando as pessoas não só para ter um relacionamento com Deus, de caráter, de vida transformada, de novo nascimento, mas também um relacionamento de caráter com a sociedade, com as pessoas, nos relacionamentos, nos negócios, no dia a dia. Por isso que ele veio preparar o caminho. Talvez as pessoas não estavam acostumadas a ouvir essas coisas, mas João Batista disse para eles: olha, não cobre mais além daquilo que foi estipulado. Ou seja, não queira pegar ou cobrar algo indevido. Ou seja, que não haja corrupção no vosso meio. Não cobre além daquilo que está estipulado. Não oprima as pessoas com aquilo que não é para elas, né? Então, assim, o relacionamento, amados, com Deus, a espiritualidade, ela deve ser vivida e ela deve ser refletida também nas nossas relações, no nosso dia a dia, com
com as pessoas, com quem nós trabalhamos, com quem nós convivemos, na família. Então a nossa vida espiritual, ela precisa corresponder também no nosso dia, naquilo que a gente faz, no nosso trabalho. Precisa corresponder. E é isso que ele estava trazendo. Ou seja, não dá para dissociar a vida espiritual daqui da igreja do que a gente faz no nosso dia a dia. Sabe, a gente oculta, vai vender um carro, e a gente não fala todos os defeitos que tem. Né? Isso não é moral, isso não é de pessoas íntegras, que nasceram de novo, que tiveram encontro com Deus vivo, né? Com Deus que é santo, com Deus que nele não há variação. Então é isso, nós precisamos entender essas coisas, que os valores do reino, eles precisam ser aplicados na nossa vida, nas nossas relações sociais. Por isso que a igreja metodista, ela tem uma ênfase, diz assim, que o evangelho, que o Wesley falava isso, né? Que o evangelho que nós pregamos também é um evangelho social. Ele tem um cunho social, de santidade social. Ou seja, a santidade que nós pregamos aqui, ela precisa ser vivida no nosso relacionamento. Aliás, João Batista também, ele pregou para quem? Para a polícia, para os soldados. O que ele disse para os soldados? Os soldados também estavam ali, na fila para ser batizados. E eles perguntaram: e nós, João Batista? Ele disse para os soldados, eu chamo de polícia, que é para contextualizar, né? Eles diziam: contente-se com o vosso salário, a ninguém maltrateis, e não façam denúncias falsas. Olha o que ele está dizendo aqui. Não façam denúncias falsas. Contente com o salário que você ganha. Não queira subornar. Não queira tirá-lo por fora. Veja, amado, a vida daquele que nasceu de novo é uma vida de integridade, é uma vida de mudança. O apóstolo Paulo fala: aquele que mentia, não menta mais. Aquele que roubava, agora trabalhe com as suas próprias mãos para ter com quem também acudir os necessitados. Então é uma vida nova, é tudo novo, amados. Então no reino de Deus não há lugar para abuso de autoridade. No reino de Deus não há lugar para falso testemunho. No reino de Deus não há lugar para parcialidade. 2 pesos e 2 medidas. Não, amados, é sim, sim e não, não. O que passa disso, diz lá Tiago, que vem do maligno. Qualquer coisa além disso não vem de Deus, vem do maligno, amados. Então nós precisamos prestar muita atenção naquilo que a Bíblia nos diz. Eu pergunto: se João Batista estivesse pregando hoje nos nossos dias, o que será que ele ia fazer? Será que ele ia mudar o seu discurso? Será que ele ia suavizar o seu discurso? Certamente não. E certamente, se não fosse pelo poder de Deus, não ia viver. Se naquele tempo já não viveu muito, imagina agora. Se João Batista estivesse pregando hoje, o que será que ele estaria pregando? Quanto tempo ele teria para falar? Antes de ser cancelado, antes de ser censurado, antes de ser preso, antes de ser incluído no inquérito, aí feito a revelia. Amados, nós vivemos tempos muito difíceis. Certamente, se João Batista estivesse no nosso meio, ele estaria pregando, ele estaria apontando o dedo, né, para as pessoas que estão no topo das autoridades e denunciando-lhes o pecado deles. Com certeza. E ele morreu por causa disso, né? Você lembra por que ele morreu? Porque ele chegou no rei e disse assim: olha, a mulher que você está com ela hoje não é sua. A mulher que você tem não é sua, é do seu irmão, né? Uma coisa assim, né? Lembra? Herodes, o Filipe. E por causa disso ele foi colocado no cárcere. Por causa disso ele foi degolado. Porque ele denunciou algo, não era nem no campo da política, nada disso. Foi no campo da moral, da santidade. E ele foi morto por causa disso. Então eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo que há uma similaridade entre o ministério de João Batista
e o ministério da igreja de Jesus hoje, nos nossos dias. Sim, há uma similaridade. Se João Batista preparou o seu público para a vida de Jesus, do Salvador, a igreja hoje, ela prepara o seu público para quê? Para a volta do Salvador. Não é verdade? João Batista preparou as pessoas para o nascimento de Jesus. E agora, no nosso tempo, a igreja prepara o mundo, prepara as pessoas, prepara os amigos, a família, para quê? Para a volta. Porque muito em breve, esse Jesus que começou essa obra lá atrás, ele vai concluir esta obra agora, na sua volta. Somente no Novo Testamento existem mais de 300 menções a respeito da volta de Jesus. Ele virá como um ladrão, diz a Bíblia. Por que como ladrão? Porque quando o ladrão vem te roubar, você não está esperando. E ele realmente espera você estar bem distraído para te roubar. Assim? A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão. Virá um dia que as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, né? Votando, um monte de coisa. De repente, é o fim. E quando andaram dizendo a paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição. Então fiquemos atentos, né? E não podemos nos silenciar. Nós não podemos silenciar a nossa voz. A igreja também profetiza. A igreja tem um papel profético no nosso tempo, de preparar o mundo, de preparar as pessoas para a volta do Salvador. João Batista cumpriu o seu papel com maestria. E a igreja? E nós hoje? Estamos entendendo a nossa missão? Será? Né? Nós precisamos prestar atenção nisso, irmãos. O Evangelho de Jesus, e com seus valores, né? Ela propõe para nós o quê? Mudança. O Evangelho de Jesus, os valores dessa palavra, amados, propõe para nós, para as pessoas, um novo nascimento. Propõe para as pessoas transformação de mente, de caráter, e que isso deve refletir também na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações com as pessoas. E aqui, para terminar, eu quero ter uma dica para nós, né? Uma dica para nós, porque se João Batista preparou o seu público para o início do ministério de Jesus, e a igreja agora, ela prepara, como eu disse, para a volta do Senhor. Mas João Batista, ele foi contundente. Como é que ele se preparou? Ele se consagrou integralmente, totalmente. Ele foi para o deserto. Qual é a dica aqui? Quanto mais a igreja ir para o deserto, quanto mais a igreja vivenciar o significado do deserto, o deserto fala aqui de silêncio, quanto mais a igreja se preparar, quanto mais a igreja tiver intimidade com Deus, mais cheia do Espírito Santo ela estará, mais apta e mais ousada ela estará. Ela terá coragem, ela terá ousadia para proclamar esse Evangelho como ele deve ser proclamado, sem suavizar as palavras, sem modificar essas palavras, simplesmente porque eu não quero desagradar alguns. Não, quanto mais pertinho de Deus a gente andar, mais autoridade, mais poder e mais ousadia nós vamos ter para anunciar a volta do Senhor nesse tempo. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te enche do Espírito Santo. Amanhã é Natal. Os nossos amigos, os nossos familiares, eles estão nos esperando. A Bíblia diz que os filhos deste mundo aguardam a manifestação dos filhos da luz, dos filhos de Deus. Toda a natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, amanhã é Natal. Os nossos familiares nos esperam. Não apenas para o banquete, não apenas para comer, é gostoso comer, mas eles esperam também. E o Senhor, nosso Deus, espera que nós, de alguma forma, sejamos testemunhas na vida deles.
de alguma forma possamos anunciar para eles: ó, o Senhor já veio, Ele nasceu, o Natal está aí, o Natal celebra isso, o nascimento, mas olha, Ele muito breve virá, e muito breve Ele virá, e Ele diz na palavra dEle, que quando Ele vier, Ele nos levará, para que aonde Ele estiver, estejamos nós também. Essa é a mensagem para esses dias, irmãos. Essa é a mensagem. Precisamos nos encher de coragem. Se te falta coragem, vá para o deserto. Amém? Está aqui uma dica para a nossa igreja em 2024. Está aqui uma dica para a nossa igreja em 2024. Quem sabe a gente precisa ir para o deserto? Quem sabe a gente precisa ir para os retiros? Quem sabe a gente precisa ouvir mais Deus? Quem sabe a gente precisa se distanciar dos ruídos, dos pecados? Quem sabe nós precisamos nos aproximar mais de Deus e sermos mais firmes, mais contundentes? E certamente aquilo que não foi feito em 20 anos, Deus poderá fazer em menos de um ano. Se essa igreja estiver cheia de Deus, cheia de unção, cheia do Espírito Santo. Está aí um dica, né? Pega aí, pega essa chave em nome de Jesus. 2024 está aí. Vamos pedir para Jesus nos ajudar nisso. Vamos ser mais cheios de Deus. Vamos proclamar com mais ênfase, com mais poder a mensagem da graça de Deus, né? Que a nossa igreja então seja ousada para cumprir o seu papel nesse bairro e também na nossa cidade, na nossa casa, todos os lugares onde nós estamos. Amém?